Entra, tá ao vivo. Agora entrou. Entrou. Show. Entrou. Agora a gente sabe que estamos ao vivo. Já está, enfim, já está gravando. Então vamos começar. Bom, a nossa convidada de hoje é a cantora, compositora, escritora Olivia Byton. E em 2016 ela lançou O Que É Que Ele Tem, né, pela editora Objetiva, contando um pouco da história da maternidade atípica, dos desafios que ela teve aí nesse tempo com o João. Hoje o João, ele nasceu com a síndrome de Apert, é assim que fala, Olivia? Apert, é. E aí a gente convidou nós, né? Aí eu vou me apresentar para falar um pouquinho, né, do Papo Especial. O Papo Especial, Olivia, é um coletivo de mães de pessoas com deficiência que nasceu por uma demanda de uma mãe que estava precisando muito de dividir, né, as suas tensões, as suas vitórias, suas alegrias, suas tristezas, com outras mães que já sabiam um pouco que estavam vivendo isso. Então, disso nasce o Papo Especial, que começou comigo, com a Adri, com a Cris, depois foi crescendo. Então, hoje somos 8 mulheres, mães de pessoas com deficiência, que constrói esse projeto que a gente tem uma paixão, todo mundo, né, o que a gente faz é tudo voluntário, essa troca e essa ajuda, para, enfim, tentar levar um pouco da leveza do como a gente lida com a maternidade atípica. Então, assim, a gente queria agradecer demais a você ter aceitado o nosso convite. Você, pra gente, assim, quando o seu livro, né, um dos livros que a gente indica na roda desse coletivo, que bom. Tem aquele outro que é Longe da Árvore, né, que virou um filme. Eu acho que o seu deveria virar um filme também. Eu acho que o livro já ajuda muito, e imagina, assim, né, o audiovisual, então fica aí uma ideia. E aí a gente quer hoje bater esse papo contigo para saber, assim, um pouco, né, você contando já com 30 anos na frente, coisas que a gente está vivendo hoje. A minha filha tem 11, é a mais velha desse coletivo, dessas 8 mães, eu acho que ela e o Arthur. A Maricota. E aí eu acho que, assim, a primeira pergunta que eu pensei é você começar contando como que foi. Você engravidou do João com 22 anos, né? Então, como que foi a expectativa que estava a família vindo ali, o primeiro filho, e, enfim, ele nasce com todas as questões que o João nasceu. Olha, antes de tudo, obrigada, claro, pelo convite, eu adorei, estou adorando estar aqui com vocês. Essa troca é muito importante, isso que vocês fizeram, e essa prática de dividir essas experiências é fundamental. Eu acho que é o que mais ajuda nessa trajetória. Eu estou bem lá na frente, vocês ainda têm muito o que passar e vão precisar muito dessa rede. Aliás, essa rede, quem não, hoje em dia, com a rede, a net, né, a web, isso daí ficou muito mais possível. Vocês imaginam numa época em que não tinha internet? Como é que foi? O João vai fazer 39 anos, né, tem 38 anos. Como é que foi isso há 38 anos atrás? A solidão que eu tive de não só informação, como de suporte, de jogar no Google, síndrome de Apert. Tem alguma criança aí viva com mais de 10 anos? Sabe? Perguntas que todo mundo hoje em dia corre. Qualquer coisa hoje em dia a gente espirra, corre para pegar informação, né? Essa informação que a gente tem tão fácil, tão plural, né? A gente mesmo tem que aprender a tirar conclusões de tanta coisa que a gente lê. Naquela época, era uma coisa mesmo por médicos, por telefone, pegando avião. E eu peguei avião inúmeras vezes. Eu fui atrás de informação nos Estados Unidos, fui a Buenos Aires. Então, tive essa de me lançar no mundo, né, num esforço imenso, um esforço financeiro, um esforço emocional de parar a vida toda
para conseguir entender o que estava acontecendo, né? A gente tem mais facilidade de uma síndrome como a do João, que é muito rara. Uma criança que nasce com a síndrome de Arthur, ela já tem uma rede formada, né? Já existe essa rede de mães, né? Você já pode acessar e você vai encontrar desde o João, que é um veterano, até essas crianças todas que agora estão tendo acesso a cirurgias incríveis. Hoje em dia, o problema que o João tem nas mãos, por exemplo, que é a sindactilia, que são os ossos juntos. Hoje em dia, essas mãos muito com a sindactilia muito severa, como é a do João, essas viram mãos de 5 dedos, e mãos funcionais. A do João, na época, fizemos o que pudemos, deu um resultado muito bom. Então, tem a pinça, que é o mais importante, mas hoje em dia essas cirurgias são fantásticas, feitas em Campinas, por uma equipe de plásticos que foi buscando técnicas, e o pessoal foi investindo em muita pesquisa, em muito estudo, e hoje em dia fazem um trabalho fantástico nessa clínica em Campinas, do Cássio Raposo do Amaral, que é o fundador. Mas, enfim, isso tudo para dizer que vocês têm, do lado de vocês, já montada uma rede e fazem absolutamente certo de ampliar essa rede, de tornar ela muito humana e muito imediata, assim, preciso do negócio, vou perguntar para elas, grupos de WhatsApp, sabe, coisas que de certa maneira, você faz uma família. Quando o Solomon, no livro Mãos da Árvore, fala nas sociedades horizontais, é um pouco a isso que ele está se referindo, né? Porque você fica muito sozinho quando você tem um filho que nasce longe da árvore e você, com aquele filho, você quer mudar ele, de certa maneira, para ele ser igual à verticalidade. E quando você encontra a horizontalidade, que você vê que outras crianças passam por aquilo, têm os mesmos sintomas, ou parecidos, ou, enfim, porque essas gamas também são muito amplas, né, das dificuldades de cada síndrome. E quando você encontra essa sociedade horizontal, você pode se beneficiar e se tranquilizar, se enriquecer, ficar mais feliz com a sua condição, né? Porque você não está só, você não está sozinho, você está podendo ver que aquilo ali deu certo dessa maneira, deu errado daquela maneira, você está sofrendo igual, tem gente que está sofrendo mais que você pode comemorar, você pode pedir apoio se você é a pior de todas, você vai ser abraçada. Então, tudo isso na rede é importantíssimo. É exatamente isso, Olivia, quando você fala da rede de apoio, né? A gente pensar que a gente fala muito sobre isso do senso de pertencimento. A gente começa a se sentir pertencente a alguém, a algum espaço, né? Porque aí a gente vê, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, como você disse, mas existe gente como a gente, mais ou menos essa frase, né? E aí a gente começa a falar um pouco mais de aceitação. Essa questão da aceitação é bem delicada, né? Toda vez que a gente faz um papo, você falou agora do online, da internet, a gente faz muito presencial, e aí a gente, um dia antes de fazer de acontecer tudo do isolamento, de se começar a falar do isolamento, a gente fez uma reunião dizendo que a gente precisava ir para o online, porque a gente precisava atingir outras redes de apoio, outras pessoas, né? Outras mães, principalmente, cuidadores de maneira geral. Mas aí a gente fala de aceitação, porque isso faz com que a gente aceite, não sei se aceite mais ou melhor, mas a partir do momento que você está num círculo de apoio, onde as pessoas se veem pertencentes, a gente passa a aceitar, mais ou melhor, não importa. Com certeza. Mas como é que a gente faz isso com a família? Como é que foi, na tua experiência, Olivia, falando dessa coisa da rede de apoio, da família, como é que foi com a família a aceitação? Porque tem muitos anos, a gente hoje fala muito mais sobre isso. Olha, eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte porque, de ambos os lados, do pai do João e da minha família, as pessoas foram muito afetuosas e me ajudaram demais a entender o que estava acontecendo.
Para todo mundo foi uma surpresa, na medida que eu tive uma gravidez espetacular e aquilo foi revelado na hora do nascimento. E quando uma coisa assim, né, mas o ultrassom deu ruim, ou teve não sei o quê, ou foi um parto difícil, a pessoa, de certa maneira, vai caminhando para um lugar assim, de vem aí o inesperado. O nascimento foi ali na hora da expulsão, que a médica viu que tinha uma bosta, que a criança não passava. Até então, estava tudo maravilhoso, e eu era uma mãe de 22 anos, preocupada com o tamanho do rendado de filó do mosquiteiro, sabe? Assim, uma preocupação muito grande com a estética, eu era uma cantora de relativo sucesso, meu marido é cineasta, de famílias todas de gente muito da mídia, enfim. Nós tínhamos era esperado um bebê muito fofinho e brilhante para sair na fotografia, né? E aquilo deu um toque, assim, olha, a vida não é isso. A vida pode até ser isso, mas vai com calma, pensa mais profundamente no que é uma pessoa que vem ao mundo, né? O que é um nascimento? O nascimento é uma surpresa. Ah, não, mas mesmo que eu tivesse feito ultrassom, mesmo que eu tivesse ali, as pessoas, a individualidade no nascimento, ela se faz muito presente. E ninguém pode brincar de Deus tendo certeza que não, mas eu fiz o exame tal, fiz o exame tal. Tem mais notícias. Esses exames pegam 10% da quantidade de cagadas que podem acontecer. Então, de certa maneira, todo mundo tem que estar preparado para o diferente, para aceitar, para amar. E não que aquilo vá ser assim, que bom, nasceu o meu filho com uma síndrome. Não, isso daí é ridículo também, as pessoas acharem que foi Deus que mandou que faltava na minha vida. Não é isso. Eu queria entender que o que veio para você é para você crescer, amadurecer, dar de si, entender o outro. É a autoridade, é você poder se abrir para realmente o outro. Porque o filho não é uma simbiose, o filho não é uma continuação sua, o filho não é sua imagem e semelhança. O filho, ele vem com ele pode vir com uma carga genética parecida com a sua, com o seu altura, o jeito de ser, o tom da pele. Agora, ele vem com uma identidade, ele é um ser humano com uma individualidade. Então, quando eles vêm pedindo socorro, ou quando acontece alguma coisa, né, porque eu estou falando de uma coisa genética, mas um acidente de parto, um acidente mesmo durante a vida, né, um AVC, uma coisa. Eu tenho uma grande amiga que teve um filho com AVC, o Vitor Crude, que ela fez do caso do Vitor uma coisa importantíssima, porque a família inteira se debruçou e ajudou, e hoje em dia o Vitor faz desenho, faz camisetas, ela vende na internet. É um caso de uma vitória muito grande, diante também de uma coisa trágica que vira uma razão de uma abertura de amor de uma família inteira, né? E no caso do João, eu tive esse amor dessa família. Tive mesmo, assim, de ambos os lados. Obviamente, isso daí, eu ainda estava muito sozinha, eu ainda me sentia muito, porque ninguém conseguia, de certa maneira, inclusive minha irmã tinha um filho pequeno, eu precisei me ajeitar com as minhas forças. Agora, esse suporte da minha família, dos meus pais, do meu marido, da família do meu marido, foi fundamental. Eu imagino uma pessoa sozinha passando por uma situação dessas, deve ser muito difícil. Mas aí, hoje em dia, tem a rede. Uma mulher que tem um filho sozinha, né, e que eu vi as mulheres da Zika, e muitos homens foram embora nas como chama? Nas microcefalias da Zika, muitos pais foram embora. E as mulheres fizeram redes incríveis, redes de apoio, de dinheiro para terapias e para logopedias, enfim.
Então, as pessoas se ajudaram. E isso daí a gente está vendo, olha, por o que a gente está passando agora, a gente só vai sair dessa com solidariedade, com ajuda, né? Olhando o outro. Então, no nosso caso, que já vivemos com essa sensação de que a gente precisa do olhar do outro, né? Hoje em dia é mais óbvio ainda você ver que tudo pode ser diferente com o outro, né? O que a gente assiste hoje em dia de cena de egoísmo explícito, a começar pelo nosso presidente, que fala assim, eu sou um atleta, eu não vou pegar isso daí. Tudo isso daí, o que é? É um narcisismo, porque ele está baseado nele. Ele é um narcisista psicopata, porque ainda por cima ele está num comando de ações. Líder, né? É um líder. E tem tudo para o outro, tudo para o outro. Aí todo mundo assim, o importante, lave suas mãos. E as pessoas estão pensando que as pessoas não têm saneamento básico no Brasil, sabe? Então vamos ampliar essa conversa, né? E essa conversa é para nós, mães, que temos uma vivência de exclusão muito grande, independente até, e fica cada vez pior em estratos sociais diferentes, nós já temos uma vivência dessa necessidade da solidariedade, necessidade do olhar do outro, da necessidade da compreensão do mundo onde as pessoas não são idênticas, as pessoas têm necessidades diferentes, têm sensibilidades diferentes, capacidades, status. Você se basear em você, né, para dizer como é que o outro deve fazer, é muito perigoso, ainda mais numa situação de comando, isso que a gente está vivendo aí, do cara dizer que não, isso daí, eu sou atleta, vai ser uma gripezinha, isso vai morrer, e compartimentar aonde é que vai ser ruim. Não. Primeiro, vamos ver a dimensão, isso quando acontece numa família, né, mesmo essa doença que a gente está vendo quando vão para dentro das famílias, como é que você se organiza? Como é que você tem que se abrir, enfim. O importante, o recado maior de quem tem um filho, como eu tive o João, né, é a necessidade de você se abrir para o diferente. O diferente de você. E amar aquilo. E aquilo é um departamento dentro da sua alma e dentro do seu coração que você tem que abrir. Não é dizer que ele está ali pronto, esperando, porque amor de mãe. Não. No mundo, antes de... Porque hoje em dia, você, quando chega no hospital, que vai dar à luz a uma criança com uma via cromossômica, alguma alteração, e você já sabe, aquilo ali já existe, toda uma preparação para você receber essa criança e fazer tratamento e tal. Antigamente, quando havia alguma suspeita de anomalia, vinha imediatamente uma assistente social e dizia assim, qual o endereço que você vai mandar? Tem essa clínica, essa clínica, essa clínica, essa clínica. Isso era o normal. Caramba. Era muito estranho, era uma mãe dizer assim, não, mas eu quero cuidar do meu filho. Nos Estados Unidos era, inclusive, meio proibido. A igreja não permitia. E nos hospitais convenciam as mães assim, não é bom para você e não é bom para ele. O filho vai ficar melhor na instituição tal. E, a partir disso, nos anos 50, tem aquela mãe maravilhosa que ela faz uma fundação e faz começa um estudo com o filho dela dentro de casa sobre como é que era possível você ensinar uma criança com trissonia, né, que é a síndrome de Down, a ler, escrever, brincar, viver em casa, sair no parquinho. Ela peita uma sociedade inteira, né? Mas ela peita leis, ela peita a religião, ela peita todo mundo dizendo assim, aquela mulher é louca, ela ficou com um filho com uma síndrome. Agora, olha que linda transformação também, se for pensar para a gente pensar um pouquinho na metade cheia do copo, né? Vamos pensar que linda transformação dos anos 50 para agora, né? Como é que essas crianças estão integradas? Essas crianças fazem filme, vão lá, namoram, têm uma vida pública maravilhosa. Não era possível uma vida pública para o meu filho João, como ele tem. De quando ele nasceu para hoje em dia, já é uma imensa transformação. Imagina. O João, quando nasceu, na infância, que eu gravava disco, fazia show e tal, às vezes eu levava os caras assim, você não quer fazer uma foto com os seus filhos? Eu dizia, eu quero.
e levava meus filhos. E as revistas arrumavam um jeito de botar ele de costas, ele atrás, né? Ele não deu aquela foto, escolheu só um, sabe? Muitas vezes, isso me doía incrivelmente. Mas eu vi depois, agora, no lançamento do livro, 4 anos atrás, o João fez programas de TV Globo, fez programas de canal de cabo, fez jornais todos com foto dele. Então, eu acho que isso daí não é só, não, mas é porque você fez um livro, não é individualmente, a sociedade melhorou muito. Né? Toda essa lei de questão da deficiência, todo esse olhar, todas as melhoras, as obrigações da lei de afetar crianças nos colégios, ou seja, botar as crianças dentro... Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. Ela estava aqui no meu script, vou aproveitar o gancho dela, pedindo desculpa já de ter te interrompido, mas hoje em dia ainda é muito difícil para a gente falar de inclusão, né? Existe, óbvio que deve ser muito melhor hoje do que era no tempo que você tentou botar o João na escola, mas ainda a gente enfrenta muitos problemas, porque a inclusão verdadeira mesmo, ela é um processo muito difícil, porque é uma mão de via dupla, né? A escola tem que querer, a escola tem que entender, eles têm que entender o que é uma inclusão verdadeira, não pode ser uma inclusão fake. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você passou naquela época, como que foi você buscar vaga nas escolas, se ele chegou a frequentar a escola, e como que foi esse processo do João dentro da escola? Olha, eu tinha certeza que o João precisava frequentar a escola, porque ele adorava o fato dele, o comecinho da escolaridade dele foi no Tablado, no Rio, que é uma escola de teatro, que tem um terceiro andar, o Tablado, a Maria Clara Machado, que fizeram um jardim de infância, chamava Tabladinho, onde ele brincava, ele tinha... Era uma casa de mãe, assim, mas com uma educação muito livre e muito boa. E o João foi aceito lá e ficou lá até uns 6 anos. Aí ele começou a ficar grande demais, todas as crianças indo embora, e o que ele mais gostava de fazer era varrer. E ele ficava varria, trabalhadinho, até um dia que não dava mais para ele ficar varrendo o tabladinho, que a gente começou a encarar essa luta por arrumar um lugar para ele. E foi muito difícil, porque eu fui encontrando todo tipo de desculpa, e, na verdade, não tinha porquê. Né? Não tinha porquê. Era mesmo uma questão estética. Porque, com essa idade, o João, obviamente, não ia sentar numa mesa para aprender como uma criança de 6 anos, que tem toda a curiosidade da idade e tal. O João era um pouquinho... as atenções dele eram meio díspares, ele sabia todos os nomes das marcas de carro, depois ele sabia músicas inteiras e tal, mas ele não sabia coisas muito básicas, ele não reconhecia coisas, números, então, nada, toda a parte dos dígitos, e era uma coisa que eu sempre pensava assim, ele não tinha os dedos, né? E a dificuldade com os dígitos, então era uma coisa muito básica dele, de incapacidade mesmo, de aprender muitas coisas. Mas assim, 6, 7, 8 anos, não tinha por que ele não acompanhar uma turma, uma vez que essa função da socialização era tão importante. E aí eu tive experiências traumáticas, horríveis. O João andava pela casa com uma lancheira pendurada, dizendo que ia para a escola, dizendo que estava na hora, e mochila, e aí os irmãos menores já aprendendo. Foi muito traumático. E aí comecei a ter problemas muito claros em relação à não aceitação dele. Porque eu ouvia dizer, não, tem a escola da fulana, a gente conhece todo mundo no Rio de Janeiro, não tem uma escola, o diretor ia e conversava, então eu vou trazer amanhã então o João. E eu, pela minha descrição,
a diretora dizia assim, mas claro e tal. E no dia seguinte, quando eu chegava com o João, ela dizia assim, não tem mais vaga. Acabou a vaga. E aconteceu assim mais de uma vez, de eu preparar o João, assim, vamos ver uma escola e depois da gente sair e chorar, sabe? Eu ter que andar tudo para trás. Foi muito difícil, foi muito difícil. E hoje em dia eu não teria tido isso. Hoje em dia as escolas são obrigadas a aceitar. Então, são obrigadas, mas não cumprem. É muito comum, a gente tem várias histórias de... E olha, assim, que não é por questão estética, não é assim, eles não querem sair, hoje em dia ainda, da zona de conforto, porque inclusão é uma coisa muito difícil. A gente vive nesse sistema capitalista que só pensa em dinheiro, né? Eles não pensam no lado humano. As melhores escolas, as mais badaladas, você vai lá, quantas crianças com deficiência você vê? Quantas crianças? Assim, a gente... Esse é um trabalho de nós, ativistas, nesse campo, né, de pessoa com deficiência. A gente faz algumas coisas, mas ainda é muito difícil. Mas a lei está do lado de vocês, mas isso daí requer o apoio, apoio educacional. É processual. Ainda não é algo, é lei, mas não é algo ainda real. E as poucas escolas que fazem um trabalho de inclusão e cumpre a lei, que aceita 2 alunos por turma, eles não dão suporte e nem a programação adequada para essa criança que precisa de uma educação diferenciada. Então, a gente ainda vive... A gente vive, né, um pouco as mães mais encorajadas de tirarem essas crianças de casa, não tem mais vergonha, e assim, uma mãe inspira a outra a lutar e brigar para matricular. Mas eu tenho amiga, inclusive, que colocou na justiça, processou o Ministério Público, aí bota na mídia, aí queima o filme da escola e tal. Mas ainda é muito difícil. Ainda tem que se brigar muito, né? Eu imagino. Eu acho que o grande problema de você ter dentro da... A escola pública, então, sofre muito mais isso, né? Porque você tem que ter uma verba especial, teria que ser reconhecido pelo Ministério da Educação, que você teria que investir uma grana muito grande nisso. E a gente vê o jeito que está a educação nesse país. Agora, o que mais me impressiona nesse momento particular que a gente está vivendo, assim, como é que essas mães estão segurando essas crianças em casa nesse momento? Não, assim, os filhos desse coletivo do Papo Especial, eu posso falar por esse grupo, assim. São crianças com comprometimento muito maior intelectual e físico do que o João. A minha filha é cadeirante, ela não anda, ela não fala, mas ela fica super agitada. Então, assim, mas tem o filho da Cris, por exemplo, o Arthur, que todas as crianças, de um modo ou de outro, ficam nesse confinamento, enfim, seja pessoa com deficiência, seja ou não, mas segurar qualquer um, até a gente que tenta controlar já é difícil, imagina a criança, né? Mas não lhe digo também essa conversa de que não, agora a educação à distância, que maravilha, que maravilha. Como é que se educa à distância? Né? Tem a história das terapias online também, né? E aí a gente é uma outra discussão tremenda, porque como é que a gente faz a terapia online sendo a gente, né? Não somos terapeutas. Então é uma discussão, a gente até fala, eu falo muito isso, é do dilema moral, né? Eu deixo minha filha evoluir, né? Entre aspas, que ela perde alguma coisa, algumas crianças perdem de alguma maneira. Ou eu viro de cabeça para baixo, né, Olivia? Porque nesse momento tá todo mundo fazendo tudo dentro de casa, né? Então, e ainda tem outros filhos, né? Aí você falou lembrei de uma pergunta que também a gente pensou em fazer, e que inclusive é uma das perguntas de uma das pessoas do Papo, que a gente discute muito sobre isso, que no livro você falou dos irmãos, e aí tem essa loucura de ter um filho com uma síndrome rara, e ter irmãos, ter outros filhos, a Get vive isso também, que não tem síndrome, não tem nenhuma deficiência
não a deficiência que a gente conhece, né? Não a deficiência que a gente fala como deficiente, né? Mas todo mundo tem suas deficiências, né? Podemos falar assim. Mas você no livro incentiva a ter outros filhos. Eu preciso te ouvir, Olívia. Que, aliás, o livro da Olívia, ele fez uma pessoa do nosso grupo engravidar. Ela leu o livro. Olha, eu sou uma pessoa muito perigosa de conversar comigo, e as pessoas ficam grávidas. Eu sou uma militante. Aí, outro dia, vi um grupo falar assim, você que é contra o aborto. Eu falei assim, eu não sou contra o aborto, de jeito nenhum. As pessoas já me botaram numa pasta de ser contra o aborto, de tanto que eu falo que as pessoas têm que ter filho, que as mães têm que botar irmãos. Eu acho que, mesmo em qualquer caso, eu acho que é muito importante você botar um irmão na vida de uma pessoa, né? A gente vê que isso aí sempre acho uma história com um irmão é sempre mais fácil em relação à velhice dos pais, em relação a tudo de dentro de uma família, você ser uma dupla, né? Você poder cuidar diferentes, de pais diferentes, não importa. Mas o irmão é um parceiro importante. No caso da criança com deficiência, eu acho que cagar uma regra geral, dizer assim, você tem que ter quando a pessoa não tem possibilidade, não tem um... Agora, arruma-se. É o seguinte, depois aquilo vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o impulso de um bebê normal em casa, entre 1000 aspas, tá? A gente está falando entre a gente que sabe o que é uma pessoa com deficiência. Uma criança, é um milagre, uma criança com desenvolvimento, né, que não seja comprometido, é um milagre, é uma coisa tão espetacular que enche a casa inteira, inclusive o irmão que tem problema, de um gás, de uma vitalidade, de um apoio, de um estímulo e de todo um aprendizado que palavras não existem para você traduzir o que é isso. É um aprendizado. Conversar mais com você, Olívia. Está dizendo que eu preciso conversar mais com você. Eu acho que assim, toda essa coisa que entra na vida da gente, desde a elaboração da gravidez inteira, que eu não estou dizendo que é bolinho, não, é muito difícil, né? A elaboração do parto, do começo, a revivência do que você passou, a reavaliação de tudo, a recriação de uma outra mãe que nasce. Você começa a viver uma outra maternidade. Ah, não, mas eu já sou mãe, você é uma mãe. Aí você vai ver o tamanho da mãe que você é, entendeu? Porque enquanto você está com uma criança só, presa a uma coisa, que existe uma tragédia dentro dos nossos filhos que tem um comprometimento. Existe, se a gente não negar isso, a gente não pode ver a maravilha que é o que resulta. Mas existe uma coisa muito difícil, muito densa, muito dolorosa, sofrida dentro dessa maternidade da gente, que exige uma entrega, que exige mesmo, e que tem dentro da gente, como tem uma frustração, como tem uma morte. Nós temos uma morte de um filho idealizado. Nós temos um luto, nós temos tudo isso para viver. Então, tudo isso, quando vem uma criança, é um bálsamo para tantas dessas feridas, sabe? E essa criança que vem, ela vem garantidamente com uma pilha muito maior. Todos esses... É o Gregório, né? O meu Gregório é depois do João. Tá? Qual o tempo? Qual é o tempo de diferença? De vitalidade. Perdão, o quê? Qual diferença? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Foi também o tempo porque eu me separei do pai do João, me mudei de casa e tal, conheci o Edgar,
e em muito pouco tempo nós tivemos o Gregório. Assim, o Edgar teve uma entrada importantíssima na minha vida, porque pegou o João com muito amor. Então, eu vi naquela pessoa um grande pai para o meu segundo filho, né? Porque tinha que ter isso também. Se você pega também, tem uma pessoa aqui, aquela Helena é assim, você fica pensando, e se eu tiver outro com problema? Né? Porque uma mãe que tem um filho com problema também tem que pensar nisso. Sim, tá, Olivia. A gente, ok, vai ser, mas é outro problema, já é melhor. Aí a gente pensa depois. Não, e outro problema, faz o seguinte, a encrenca de uma criança existe, né? Qualquer criança é uma encrenca. Se eu tenho uma filha, o meu neto espetacular, Valentim, maravilhoso, tem 2 anos e não dorme. Então, ela é uma pessoa que não dorme. Ela não dorme há 2 anos que ela não dorme, mas tem toda a felicidade, é a criança mais maravilhosa do mundo, é um queridíssimo, um felíssimo. E a gente tem ser mãe é se abrir para que deve assim, não, mas meu filho a vida inteira nasceu, dormiu, mamava uma vez. Sorte é sua. É bom também ter um outro para fazer a vingança. Eu engravidei a Sofia, que é a minha primeira filha, que tem uma síndrome genética muito rara também. Quando ela tinha 5 meses, eu engravidei da Bia, que é a segunda. Então, elas têm 1 ano e 2 meses. Então, foi muito perto, porque eu já engravidei tarde, né? Eu engravidei com 36, então... E foi uma coisa assim, meio racional, cara. Eu quero realizar, eu já sei, a Sofia, uma missão, parará, mas agora eu preciso realizar uma outra maternidade. E aí veio Bia. Foi proposital. Foi proposital mesmo, assim. É aquele assim, se eu pensar muito, não vai, então vai agora, assim. Aí foram 2 bebês e tô feliz da vida, enfim. Mas a Bia era essa próxima pergunta que eu ia emendar. A Bia, durante muito... Agora, com 10 anos, melhorou, mas durante muito tempo, eu não sei se por ciúmes, eu não sei se por, enfim, personalidade, pode ser as 2 coisas, mas ela sempre teve uma relação bem afastada, assim. Eu queria saber, assim, mas a Sofia também era diferente do João, porque a Sofia é uma bonequinha que não funciona para a irmã, né? Não fala, não anda, não brinca. Mas o João não, né? O João é uma criança que interage 100%, ainda mais enquanto criança, 5 anos. Eu queria que você contasse como que foi, quais eram os tipos... Eu sei que, pelo que você já falou, foi maravilhoso, né? Todo mundo recebeu... Mas quais eram os tipos de briga e de disputa e de ciúme que tinha entre o João e o Gregório? Olha, os 5 anos de diferença também ajudaram muito nesse processo, porque... como o bebezinho e o João sempre se achou mais velho. Então, toda a coisa dele não ter capacidade da idade dele, né, dele ter 5 anos, mas ele ter, na verdade, 2, 3, com essa diferença, ele se achava muito... ele se achava bastante evoluído em relação àquele bebê, né? Então, para ele também, ele teve um ganho na vida dele, porque ele era o grande. Ele andava, ele fazia pipi sozinho, sabe? E o outro dava fralda. Então, de certa maneira, para os dois foi um ganho um bebê. E agora, no seu caso, eu acho que, a meu ver, quer dizer, eu vivi uma situação diferente, eu acho que a sua segunda filha, o ganho dela é para a vida, sabe? É lá na frente. Porque agora talvez para ela seja uma... Quando a gente tem uma realidade, a gente não sabe como é a outra realidade, né? Você fala assim, nossa, que difícil, você teve uma irmã com problemas quando era pequena. Então, era a irmã que eu tinha, era a minha irmã. Não tem esse drama, você botar esse drama na criança de que ela estaria esperando que ela chegasse ao mundo, tivesse mais velha, que ela... E daí é tudo uma coisa que enfiou na cabeça depois. Para ela, essa é a irmã que ela tem. E ela deve ter um tipo de amor dela por essa irmã, que é essa bonequinha lá, que é diferente dela, e que vai fazer ela cada vez mais entender sobre isso, de como ela nasceu,
de como as pessoas podem nascer, podem ter problemas, precisam ser ajudadas, e até valorizar as maravilhas que ela é, e ver, nossa, como... Claro que se você tiver uma cabeça boa e não fizer uma psicologia, que tem gente que também imagino que não seja o seu caso, mas de criar culpas e, né, pessoas atormentadas que educam com muita punição, não sei, que isso daí pode criar uma simbologia pesada dentro de casa, mas eu acredito que não seja o caso. E para ela, eu tenho a impressão que para uma vida inteira é um aprendizado de muita profundidade. E são essas pessoas que crescem já tendo cumprido um karma, sabe? Como, para falar uma linguagem, não que eu acredite exatamente nisso, mas simbolicamente, como se elas já tivessem passado por uma dor muito grande sem nem ter percebido, tendo aquilo dentro da vida delas como realidade, né? Então, isso, o irmão, eu acho que é uma ponte, um trampolim para uma vida madura, futura, importante, o irmão com problemas, sabe? E as pessoas se unem muito e são muito solidárias quando tem alguém dentro da família, um irmão, mesmo um sobrinho. Eu vejo na minha família os primos do João, da mesma idade, que cresceram muito perto. São pessoas também muito evoluídas, com muita tolerância com o outro. Fica diferente, é importante você dar, olha, se a sociedade soubesse o tamanho da importância de você praticar uma inclusão a sério, né, o tamanho do benefício dentro das pessoas, as pessoas fariam isso por interesse, sabe? Assim, deixa eu me aproximar daquela família que tem aquela pessoa, porque isso daí só traz benefícios, só traz felicidade. A criança que convive com aquilo e que aprende a valorizar o que tem, a valorizar o que tem dentro de casa, entende o que é não ter, né? Então, isso tudo eu acho que são coisas para a gente pensar. É a metade cheia do nosso copo, né? Que a gente a gente fala muito isso na questão de aproveitar a oportunidade, né? Tem gente que, de fato, não aproveita e podia estar aproveitando, né? Mas, enfim, também é a escolha de cada um. A gente, né, deixa cada um seguir seu caminho. Infelizmente, a gente está, assim, passou rápido demais. Já estamos há 40 minutos aqui batendo altos papos. Eu ficaria mais umas 4 horas. Eu queria ainda ouvir mais sobre o segundo filho, mas eu quero fazer uma pergunta importante da adolescência do João, Lívia. A gente está começando, o nosso grupo, a base dele, até porque o nosso grupo é aberto e todos vêm ao nosso encontro, alguns temas a gente abre, são muito gerais, até para adultos com deficiência, mas a gente está começando a viver essa questão da puberdade, da adolescência. Como é que foi isso? Assim? Quais foram os grandes desafios? Você no livro fala isso, né? Da acne, enfim. Eu acho que é a fase mais difícil, porque o adolescente... o adolescente que tem um desenvolvimento 100%, ele já tem um problema de se encaixar, né? A adolescência desencaixa as pessoas. A adolescência traz dentro dela uma crise de desenvolvimento enorme, né? A adolescência talvez seja a maior crise da vida, de passagem, né? É uma passagem muito grande, muito grande. Você passa a ter que encarar o mundo e a pensar o mundo, a vida dos seus pais, a ver você. É a grande ponte da vida adolescente. Eu tenho um respeito, um amor por adolescente, assim. Eu tenho pavor de gente que trata adolescente e chama de aborrecente. Eu tenho um pânico disso. Eu acho que quem fala isso não entendeu nada. Porque é um momento da vida dos mais lindos. E nas crianças com deficiência, é um momento de um encontro muito grande com a impossibilidade porque vem uma carga hormonal muito grande, né, que é voluntário, enfim, o menino com ereção, as meninas com desejo, né, e, para muitos casos, isso perturba muito a parte neurológica, né. No autismo, a parte neurológica se
se exacerba também os hormônios e é muito difícil quem tem crises, e o João teve muita crise de epilepsia, não epilepsia exatamente, mas teve muita convulsão durante a adolescência, foi quando entrou o Tegretol, quando entrou um remédio anticonvulsivante, e, enfim, eu acho que as coisas se exacerbam, e a adolescência é muito, no autismo, ela é muito desafiadora para os pais, as pessoas têm que ter uma estrutura mesmo de suporte, de gente para ajudar, os meninos ficam fortes, ficam grandes, e é muito difícil, assim, eu acho que ali foi, o João, foi quando ele teve a explosão toda da acne, e ele teve porque como os primos da mesma idade estavam com desenvolvimento normal, cada um com a namorada mais bonita que a outra, sabe? Estavam no colégio, charmosos, então sempre as meninas, e o João tinha esse sonho do amor, do contato físico, eu via que não era, as pessoas diziam assim, será que não dá para levar num lugar para ele ter uma relação? Não, ele queria muito conjugalidade, ele achava muito bonito chamar meu amor, então, e acho que talvez até hoje ele tenha um pouco desse sonho da namorada ser muito importante, porque ele fala dela, o que ele conta dela, e ele ser... Hoje em dia é diferente, porque ele tem uma namorada, ele tem uma vida afetiva muito grande, mas ele, durante um tempo, ele forjou isso. Era uma realidade um pouco inventada, porque era difícil. E a primeira namorada que ele teve, que foi ele já com 18 anos, 19 anos, ela tinha a mesma síndrome que ele. Era muito mais velha que ele, e ele, então, ele conseguiu, na sociedade horizontal, conseguiu esse quadro. Mas, porque a questão estética ainda é muito problemática. Muito. E desde então, quer dizer, depois que ele teve a primeira namorada, ele tem hoje em dia a Ana Clara, que é uma menina super ótima, que fala com ele todo dia e tal, e agora mesmo, na quarentena, ela está organizando um grupo para fazer Zoom com os meninos de síndrome de Asperger, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, fazendo amigos, ela está conseguindo fazer amigos e botar a gente em contato, sabe? Então, é bem legal, bem legal. Ambos não vão ter uma vida independente e normal. Quer dizer, quando a gente fala isso, fala assim, que bom, então está criado, está no mundo. Não, é uma liberdade assistida, ambos precisam muito de apoio e eles sabem disso, inclusive podem até ouvir essa conversa, mas eles não são independentes. Mas como é que você mede isso? Quando entra na adolescência, é um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Você vê até onde que vai aquilo, quando é que vai parar, e que atitude tomar. E porque a natureza é muito forte. Os hormônios vêm, aí todos os wet dreams, né, que os americanos falam, né, deixa à noite, tem as ejaculações, aí fica imaginando como é que vai ser isso o que fazer com isso, né? Tão difícil falar sobre isso e entender e apoiar. É assunto para muito é um assunto para outro papo. Bom, Olívia, a gente acho que podia encaminhar para finalizar. Você vai dar uma canja para a gente. Eu queria, antes da gente encerrar, eu não sei se vocês leram essa semana, acho que foi um artigo que saiu da Débora Coker, que ela também tem um neto que tem uma síndrome rara que é epidermolose bolhosa. E ela é inspirada nessa vivência com o neto, né, passando todas as dores que a gente sabe. Ela criou uma
uma peça, não, enfim, um espetáculo que vai, lógico que depois da Covid ela deve lançar. E aí eu queria ler um trechinho do artigo dela, que eu acho que é lindo para a gente poder encerrar, e a Olivia se preparando para cantar aí para gente. Fazer uma homenagem às mães, na Semana do Dia das Mães. Então, ela fala assim: a dor pode ser curada através do amor. Curar é se aproximar da dor do outro. E eu acho que isso serve muito para o momento que a gente está vivendo também. Aí ela fala uma coisa linda também, que é o seguinte: fazem parte da natureza as mutações, os erros, as deficiências. E elas precisam ser incorporadas, compreendidas e respeitadas. A sociedade necessita dessas raridades para evoluir. O que é normal, o que é o avesso, o que está certo. É preciso quebrar padrões e aumentar a tolerância, curar a ignorância, a discriminação. Então, com essa frase, a gente encerra super agradecendo. Olha, a discriminação é uma doença muito grande. É uma doença terrível. A gente alô? Peraí que eu perdi vocês. Ih, você está aqui, eu estou te vendo, Olivia. Foi. Está aqui. Tá aqui. Enfim, a discriminação, a gente tem sempre esse susto, né? Porque a gente se acostuma tanto com os filhos da gente, né? Que, na verdade, a gente tem que lembrar, ele está olhando para o meu filho por isso, sabe? A gente deixa de ser... Eu nunca vou me habituar a ver um olhar com uma discriminação com o meu filho. Isso daí tinha que acabar mesmo, as pessoas tinham que ter essa consciência de que isso machuca eles, machuca a gente, machuca os parentes, né? Então, essa consciência de que quando você vê uma pessoa diferente, alguma coisa, não pergunta, não olha, ensina seus filhos. Assim, não, mas criança é muito cruel. É porque a mãe não avisou em casa, fala assim, ou na hora não deu beliscão, sabe? Belisca mesmo, não pode, nesse caso. Pode. Para educar, pode. Se adianta, sabe? Muitas vezes você vê e tem que se adiantar, fala assim, olha, a gente vai passar ali, tem uma pessoa assim, não olha, não fica olhando, depois eu te conto, né? O que é. Deixa a curiosidade, mas passa para depois, não deixa a pessoa perceber, né? É uma coisa, devia ter um manual disso aí no colégio, né? E aí, quando as crianças estão no colégio e têm a oportunidade de conviver com crianças com deficiência, elas entendem isso. Que elas vejam que a outra ficou chateada, elas ouvem falar, a professora dizer, não pode, isso é bullying, falar dessa maneira, tem que falar dessa maneira. Tudo isso é importante. Né? Perfeito. Olivia, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Assim, eu queria ter preparado uma coisa com violão e tal, mas a minha quarentena está tão agitada, eu estou com violão, com os meus filhos e com 2 netos, então os meus dias começam às 6 da manhã, e aí eu acabei não estou preparando nada de violão. Mas como eu estou muito mobilizada com a partida do Aldir, e o Aldir, ele é esse homem que viveu cercado de mulheres, né? E foi um pai maravilhoso, e teve filhas incríveis, que são mães incríveis, e tem netas. Enfim, ele está dentro desse universo de pessoas amorosas, que são, e Dia das Mães, para mim, Dia dos Pais também, são essas pessoas que têm esse coração enorme e lidam bem com a sua descendência, né? Então, vou cantar o Bêbado e Equilibrista. Por favor. Então, vamos lá. Caía... Peraí, que o tom está um pouco agudo. Não vou chegar lá em cima de ver. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel.
Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mar borrando o céu chupavam manchas torturadas e sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e a cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Obrigada, Clô. Obrigada, gente. Já arrepiada. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Até a próxima. Adorei falar com você. A gente gostou mais ainda. Até a próxima. Até, gente. Tchau. Beijo, beijo. Feliz Dia das Mães. Obrigada, vocês também.